Memória, ele surgiu através da mobilização e reivindicação da categoria dos professores da rede municipal de ensino. Essa categoria estava preocupada com a memória e o patrimônio educacional da cidade, já que estes não eram reconhecidos como objetos de memória e patrimônio de pesquisa no município. Com essa preocupação, essa categoria fez uma solicitação de criação do núcleo. E essa solicitação foi representada pelo SEC, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Núcleo de Caxias, e que foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação. Essa solicitação foi aceita, então o núcleo foi criado em dezembro de 2005. Tá? Quais são os nossos eixos de trabalho? Pesquisa, fomenta a pesquisa, formação no eixo de história e memória, história patrimonial e memória, coletas, tratamentos e arquivamentos de dados. O Centro de Memória é um tipo de biblioteca de arquivo público que a gente conseguiu formar sobre a história da educação da Baixada Fluminense, já que no estado do Rio de Janeiro e no de Caxias não existe nenhum. Então nós estamos iniciando esse processo. Todos os pesquisadores, sejam eles alunos, professores ou até pessoas da comunidade, querendo pesquisar, nós estamos abertos. Nós ficamos em dois blocos. Na sede, que fica no bairro São Bento, que é a mesma sede do Museu Vivo. Alguém que conhece o Museu Vivo? Museu Vivo de São Bento? Vocês devem conhecer, porque é um espaço muito bonito, interessante, rico em história, onde tem o arquivo, a parte arqueológica do Sambaqui. E também nós estamos locados em duas salas emprestadas no Instituto do Governador Roberto Silveira. Tá? Então, no final do slide, vai ter toda a listagem dos contatos para quem quiser entrar em contato conosco, se quiser documentações, fotos, relatos, entrevistas, vídeos, nós temos muita coisa para oferecer. Bom, nós vamos começar agora apresentando o que nós temos de interessante para trazer para vocês, isso na nossa visão. Primeiro nós trouxemos um recorte da professora Clarice Nunes, que ela diz que escolas também são celeiros de memória, espaços nos quais se tece parte da memória social. Isso tem tudo a ver com a nossa pesquisa apresentada hoje, e nós vamos trazer a questão da mobilização e reivindicação. Não estou ouvindo? Nós vamos falar sobre agentes que, através de suas mobilizações e reivindicações, contribuíram para o processo de escolarização e das práticas educativas no município de Duque de Caxias. Tá? Essas mobilizações fizeram com que criassem instituições por agentes que não faziam parte de nenhum governo, de nenhum poder público, não eram institucionais, tá? Eram pessoas da sociedade, cidadãos que, em frente às dificuldades e demandas sociais e educacionais, cultivaram num laço de união sementes, plantaram essas sementes, tá? E que germinaram, tornando-se esplêndidas plantas, produzindo frutos. Muitos frutos. Que tipos de frutos? Escolas, minha gente. Muitas escolas. Escolas ricas em histórias, tá? Escolas ricas em histórias nas quais nenhum poder público interviu na criação. Essas são as escolas que a gente vai apresentar para vocês, a síntese desses históricos, porque são histórias muito densas, muito longas, e que o tempo aqui não dá para a gente falar sobre todas. Pode passar. Mas antes disso, nós vamos falar um pouco sobre a organização da rede de ensino aqui em Duque de Caxias. Os dados que nós temos são poucos. O que nós temos traz no livro de José Lustosa, até a década de 1958, o que nós temos é que, no município de Caxias, nós temos dito como escolas municipais 29 escolas. Essas escolas não eram do município, eram escolas particulares, subvencionadas ou recebiam auxílio do governo, da prefeitura. Tá? Nós temos só 5 escolas estaduais em toda a Duque de Caxias. Não esquecendo que Caxias foi emancipado em 1943.
Em 58, nós só tínhamos 5 escolas estaduais, apenas 29 escolas ditas municipais, e essas escolas eram subvencionadas ou recebiam auxílio da prefeitura. E tem um quadro também que diz que nós temos 101 escolas particulares. 101 escolas. Mas não eram escolas, eram casas em que abrigavam para dar aula para as pessoas em regiões onde não tinha instituição de ensino, que eram várias. Essas escolas, em sua grande maioria, todas as que eu estou falando, elas foram criadas no primeiro distrito e algumas no segundo distrito. Os demais distritos ficavam relegados, funcionavam apenas por iniciativas de pessoas que sabiam ler e escrever, professores leigos, né, e que alfabetizavam e ensinavam essas pessoas na região. Em 1967, no governo Moacir Rodrigues do Carmo, surgiu o primeiro programa de ampliação e construção de escolas no município, através da diretora do Departamento de Educação e Cultura, Hilda Moacir do Carmo Siqueira. Tá? Então ela fez um programa para criar escolas nas regiões periféricas. Mas essas criações dessas escolas, como antes, elas só eram destinadas a regiões mais povoadas. O que isso tem a ver? Que as regiões que eles julgavam não serem povoadas não tinham demandas para a criação de escolas. E esse programa também seguiu a mesma linha do governo do Estado, que pensava dessa forma: a escola deveria ser criada em lugares bem populacionados. Mas acontece que eles não faziam uma pesquisa exata para saber a demanda da região mesmo, que é o que nós vamos apresentar agora, essa reivindicação de mobilização de agentes sociais, não do poder público, a criação dessas escolas. Vamos começar. A primeira escola que a gente vai apresentar é uma escola muito conhecida de todos, a Mate Coambu, tá? Que é a Escola Regional de Muriti, que funcionou de 1961 a 1964 por sua fundadora, a educadora Armanda Álvaro Alberto. O que motivou a Armanda, em 1921, no momento que Duque de Caxias ainda pertencendo ao Iguaçu, e aqui o primeiro distrito era denominado Vila Meriti. Segundo o professor Guilherme Pérez, o historiador da Baixada, autor de vários livros e artigos, também um dos membros do IPAB, ele, em 64, fez uma entrevista com a professora Armanda. E ela falou que ela foi convidada pela família a fazer uma visita à cidade para conhecer a fábrica de explosivos bonita que eles tinham aqui. Chegando aqui, ela viu a cidade muito abandonada. E, lógico, ela como educadora, que já vinha de uma experiência em anos mês de escola ao ar livre, ela logo pensou em construir uma escola aqui. E nisso ela foi investigar e descobriu que nessa região não havia escolas. Esse é o dado que nós temos, que essa região, mas nós, do Centro de Memória, estamos investigando a possibilidade de ter tido, sim, escolas anteriores, mas os dados ainda não foram bem pesquisados, a gente precisa de mais tempo para isso. Até pela forma que eram as escolas. Até a forma que eram as escolas isoladas, escolas não eram oficiais, mas a gente tem que buscar esses dados, tá? Até mesmo nos jornais, nos livros, nas histórias das pessoas, traz apenas uma escola, que é a escola da Dona Cordélia, que é a capa do nosso livro ali, e nós vamos sortear um livro no final. Quem ficar vai poder ganhar um livro, tá? Então, a motivação dela foi essa, criar uma escola aqui para atender primeiramente aos proletários da escola. Mas acontece que ela não imaginava que aqui não tinha transporte exato, e não tinha energia elétrica, não tinha nada. Os funcionários da escola só parariam de trabalhar no final do dia. Então não teria como dar aula para eles. Então ela começou a lecionar, o pensamento dela ia lecionar as crianças dos filhos do operário. Mas no primeiro dia de inscrição, o que aconteceu? Várias crianças de toda a comunidade vieram se inscrever. Ela imaginava que teria no máximo 15 alunos. No primeiro dia ela teve 38 alunos, no segundo 40 e tanto. No segundo mês já tinha 70 e ela foi prolongando isso. Mas isso foi o que surgiu da motivação para que ela criasse a escola, foi essa. Aqui não teria instituição de ensino. Ela fazia uma mobilização com toda a comunidade. O trabalho educativo da escola não se dava apenas com os alunos, e sim com a sociedade. Na escola, ela tinha um programa que se chamava Círculo de Mães. O que era isso?
ela trazia as mulheres da comunidade, as mães das crianças da escola, e ensinava agricultura, higiene, economia doméstica, falava de várias coisas. Elas trocavam entre si os seus ofícios que elas sabiam. Uma sabia bordar, outra costurar, outra renda, outra cestaria, outra tapeçaria, e isso foi motivando. E com o trabalho de mobilização da comunidade dentro da escola, ela fazia com isso também aulas de trabalhos manuais, em que a comunidade poderia também participar dessas aulas e aprender carpintaria e marcenaria. Esses trabalhos eram feitos e vendidos no Rio de Janeiro para ajudar na subsistência das famílias aqui. Então essa era a mobilização que ela fazia, tá? E quem mantinha essa escola? Olha, era uma escola de ensino primário, privada, porém de cunho público. Por que cunho público? Porque ela era gratuita. Ninguém pagava para estudar nessa escola. Mas se não pagava, quem mantinha? Quem mantinha era a fábrica da família dela e os seus pais, os seus colaboradores. Muitos como Heitor Lira, Pascoal Leme, Fernando Azevedo, e por aí vai. Roquete Pinto, Belisário Pena, várias outras pessoas que participaram da ABE ou dos movimentos higienistas, e por aí em diante, dos movimentos feministas. Muitas pessoas ajudaram a escola até 1964. Tá? Então essa escola foi a que deu a iniciativa mostrando à população que era possível sim criar instituições de ensino aqui. E a partir dessa movimentação, com os estudos que eu fiz na minha dissertação, outras instituições, mesmo não sendo de ensino, pegaram e começaram a fazer salas de aulas para instruir a população, como a UPC, a União Popular Caxiense. Pode passar. Agora nós vamos passar para o Colégio Alcerides Peçanha, o atual Colégio Barão de Mauá. Essa escola ela é muito interessante a gente falar, porque o que motivou a criação dela foi a reivindicação e mobilização de 19 funcionários da Fábrica Nacional de Motores, que nós chamamos aqui em Caxias, quem é da minha época um pouquinho para trás, assim, chamamos de FENEME. A FENEME ela foi uma importante fábrica que começou primeiro a construção de motores aeroviários. Depois passou a ser a primeira fábrica a construir caminhões no Brasil. Tá? Eram os caminhões da FENEME. Eu ficava assustada quando eu vi um caminhão daquele passando pequenininha, naquele monstro passar, dava medo. Tá? Eu não sou tão velha assim, gente, só tenho 46, tá? Mas eu lembro muito bem desses detalhes. Essa escola, esses funcionários, 19 funcionários, fizeram uma solicitação à FENEME para a criação do ginásio. Por quê? Eles queriam fazer o curso ginasial. Só que essa solicitação foi impugnada pela fábrica. A fábrica não aceitou a criação, mas eles não desistiram. Eles continuaram reivindicando e se mobilizando. E procuraram então, o deputado Jair de Araújo, tá? Que deu início às suas atividades. O ginásio foi criado, deu início às atividades em 62, tá? As atividades foram iniciadas com o nome Ginásio Embaixador Alcerides Peçanha, pelo decreto 10.434, pela Companhia Nacional de Educandários Gratuitos. Não foi nenhum poder público que criou esse ginásio. Começou por essa companhia, que era uma instituição por voluntários privados que tinha auxílio do dinheiro público, sim, e intervenção de políticos. Tá? A incorporação do ginásio foi feita em 64, que recebeu a denominação de Ginásio Barão de Mauá. Tá? Aí teve a inclusão do curso ginasial. A primeira formatura foi em 65. Tá? Em 66, passou a se chamar Colégio Estadual Barão de Mauá. Em 67, a FENEME doou o terreno onde foi construído a primeira sede, que é a sede própria, a primeira e única e a própria até hoje, tá? Que é de 68. Bom, pelo tempo, pelo desgaste, já pode imaginar o estado que está essa escola, necessitando de várias reformas. Mas a comunidade, o corpo docente da comunidade escolar continua reivindicando seus direitos e melhorias estruturais. Algumas fotos que depois, quem quiser, pode buscar para a gente, que a gente doa, são fotos doadas pelo professor Jonas, que foi aluno
professor e diretor da escola. Tá? Foi um daqueles 19 funcionários. Tá? Essa escola tem uma história muito rica, pode passar. Agora nós vamos falar sobre a expedicionária aqui no de Araújo. Tá? Os dados oficiais nos trazem que ela foi construída nos anos, em julho de 45, tá? Através da mobilização de moradores representados pelo Centro Pro Melhoramento, uma espécie de associação de moradores. No entanto, as memórias subterrâneas, que é a qual nós do Centro de Memória pesquisamos com muito afinco, nos traz que a escola expedicionária aqui de Araújo, ela começou na década de 1940, a professora Josefina, através da professora Josefina Tocha Barbosa, ela não sabe o ano exato, a memória não funcionou para nos contar o ano exato, mas ela era uma professora leiga em outro estado. A comunidade aqui, como não tinha instituição escolar nessa área que é aqui, então pediu que ela lecionasse para os seus filhos. E ela foi, como professora leiga mesmo, ela foi lecionar para esses crianças. Só que a demanda começou a aumentar muito. Então o que ela fez? Ela doou parte do terreno dela para a construção do primeiro prédio, que foi esse de 45. A escola recebeu esse nome por quê? Porque quem mantinha a escola era a LBA, Legião Brasileira de Assistência. E a Legião Brasileira de Assistência, ela indicou esse nome porque nessa região morou um ex-combatente da Guerra Monte... Na Segunda Guerra Mundial, ele morreu na Batalha de Monte Castelo. Na Batalha de Monte Castelo, na Itália. Tá? E ele morou nessa região. Então a LBA, para homenagear essa pessoa que morreu nessa batalha, pediu que colocasse nome e foi aceito, e até hoje o nome é esse. Tá bom? A LBA, junto com comerciantes e pequenos empresários da cidade, manteve a escola durante 10 anos. Só que com o tempo já não foi mais possível ficar sendo mantida por eles. Aí então, o senhor, qual o nome dele? Antônio Lima, desculpa a falha de memória. O senhor Antônio Lima, que desde o início já entrou para reivindicar a construção da escola e tudo, procurou a prefeitura, então foi encampado pela prefeitura, tá? Se tornando o primeiro ginásio público da cidade, sendo chamado Ginásio Expedicionário Municipal Expedicionário aqui no de Araújo. O decreto está ali também. De 67 a 71, no governo ainda do Moacir do Carmo, houve a primeira reforma e ampliação, onde foi construído também, baseado nas leis diretrizes e bases, laboratórios, salas de artes industriais, oficinas, bibliotecas e todo o aparato. Hoje em dia essa estrutura não existe mais. Nós trazemos a memória, essa estrutura, porque ex-alunos que trabalham e que trazem essa memória para a gente, eles deixam viva essa memória. Tá? Algumas imagens também históricas da escola, pode passar, mas que a gente agora tem muito menos. Rápido. A escola agora é Bom Retiro, Jardim Primavera, que também surgiu de reivindicações da comunidade. Ela também não surgiu do poder público, tá? Então, essa associação de moradores dessa região, ela tinha como locus de atividade o Clube Esportivo Bom Retiro. A diretoria desse clube solicitou à prefeitura a criação de escola nesse espaço. Por quê? Eles sabiam que se não tivesse um espaço para alocar, seria dificilmente a prefeitura ia colocar uma escola naquele local. Então eles ofereceram o próprio clube como locus de atividade da escola. Em 68 fez a criação em comodato do clube junto com a prefeitura, tá? Importante também para a manutenção dessa escola foi o clube de mães, que surgiu antes da escola. Esse clube de mães, eles também faziam uma espécie de trabalho parecido com aquele que a Armanda Alvaro Alberto fazia. Elas trocavam os ofícios, trabalhavam, faziam bordados, especialismo. Mas elas vendo a necessidade de manter a escola, eles trabalharam por muitos anos na escola. Por quê? Na escola só tinha uma merendeira. Primeiro foi uma professora, depois foi doada mais duas e aí ficou. Mas o serviço era muito, porque tinha mais de 100 alunos. Então elas se reuniam em grupo e ajudavam na manutenção da escola. A escola funcionou até 1980 no clube, tá? Tendo sua sede própria só em 1992. E para quem conhece a escola, sabe que não é lá uma grande sede.
que também precisa de reformas e que também a comunidade e a comunidade escolar está reivindicando novamente reformas estruturais. Agora, ali também algumas fotos, que infelizmente pelo tempo não vai dar. Daqui a pouco eu fiz uma roupa linda. Agora nós vamos para Municipal Barro Branco, que é a mais moderna, que todo mundo conhece bastante, né? Que é uma escola de grande representação no nosso município, que é o 3º distrito. Também ela surgiu da mobilização da comunidade, mas essa comunidade era composta basicamente de migrantes de toda a região do Brasil. Tá? Eles, através da sua associação, eles começaram a pensar na implantação da escola nessa região, porque a escola mais próxima que se tinha era o Parque Paulista, e que ficava distante para eles, porque ali era um bairro que não tinha saneamento, transporte, era de difícil acesso. Então, muitas crianças deixavam de estudar pela distância, pela dificuldade de chegar. Então, um grupo de pessoas empenhados em fazer a construção dessa escola levou a solicitação à prefeitura negou, dizendo que ali não havia demanda. Então, uma dessas pessoas da associação, que é a professora Augusta, que foi professora, não é ainda professora da escola, né? Ela foi fazer uma pesquisa, batendo de porta em porta, perguntando realmente quantas crianças em cada casa precisavam de escola naquela região. Então ela conseguiu uma documentação concisa, levou à prefeitura novamente a solicitação, aí foi aceito. Então, mas foi aceito o quê? Mas foi aceito porque eles também já viram um prédio que era uma escola privada desativada que tinha na escola, então a prefeitura, já sabendo que tinha um espaço, comprou esse espaço e implantou a escola de forma bem improvisada. Final de tudo, lógico, obra não bem feita, a escola teve que sair, se manteve em outro espaço por um bom tempo, até a reforma ficar concluída e eles voltarem, tá? Hoje, essa escola é a única escola que não aceita diretor por indicação. Ela é por votação da comunidade. A primeira diretora foi indicada pela Secretaria Municipal de Educação, mas ela conhecia a comunidade e a comunidade aceitou. As demais não, é tudo por votação, tá? Eles têm uma resistência nesse sentido às políticas partidárias dentro da coisa de indicação por isso, tá? Porque como quem formou a escola foi a comunidade, então a comunidade é que é o foco principal das atividades escolares. O atendimento escolar hoje lá é da educação infantil ao primeiro segmento do ensino fundamental, depois foi incorporado o eixo de educação especial. Tá? Essa escola, ela se destaca no nosso cenário, no cenário do município e também nacional, tá? Pela democratização da gestão escolar e pelas lutas pelo direito à educação do município. É uma escola que está ali sempre batalhando, tá? Pode passar. Aqui algumas fotos também do Barro Branco, se vocês quiserem depois também pode ser disponibilizadas. Porque todas essas fotos que a gente está contando também, gente, são fontes trazidas também pelas escolas, tá? Não são escritas só pelo Centro de Memória. É um união que a gente construiu. Vamos embora, mas pode passar. Para não concluir, o que nós percebemos? Essa pesquisa ainda, todas essas escolas que eu estou falando, as pesquisas ainda estão em andamento. E nós percebemos que, mais tarde, essas escolas começaram a ver o apagamento da sua memória coletiva, da sua memória social. Então, o Centro de Memória tem isso, trazer à tona, resgatar e revelar para a comunidade como vocês essas histórias subterrâneas que os documentos oficiais não nos revelam, que não nos trazem, tá? Pode passar. E agora nós vamos agradecer, já sei que passou o tempo, tá? Agradecendo o PIMA por intermédio da professora Icleia, tá? E o espaço da FEDEF como um lugar afetivo, já que sua história se entrelaça à história da educação pública do município de Caxias, tá bom? E as escolas citadas, tá? Por confiarem ao CPMED, ao Centro de Memória, seus levantamentos históricos, suas fontes documentais para a realização das pesquisas, assim como a permissão para torná-las públicas. Tá? Porque se eles não permitirem, a gente não pode tornar. E eles permitem isso. Pode passar. Diga. Aqui está os contatos. Quem quiser já escrever. Isso, a gente fez um recorte só de... Sim, deixa eu falar. A grande maioria foi
Pelo tempo, nós só tínhamos de 20 a 30 minutos para falar. Pelo tempo, nós temos que fazer um recorte de tema, de tempo e espaço. Então, nós pegamos só início até a fundação das sedes, porque da sede em diante, a história já é outra, já tem um outro formato, já são outras leis, outro período. Então a gente tem muito mais a contar, o tempo é escasso. Então nós fizemos uma síntese de tudo no tempo hábil que nós temos, tá? E não só essas 4 escolas surgiram a partir das iniciativas, né? A gente trouxe 4 para ilustrar, mas a conclusão que a gente chega é que as escolas públicas em Duque de Caxias, na sua grande maioria, se deu não a partir do poder público, mas a partir da iniciativa ou individual ou de mobilização social das pessoas. Agradecendo a presença de vocês. Obrigada.